Família, atenção! Donald Trump acaba de assinar uma ordem para colocar de uma vez por todas um ponto final no crime organizado aqui do Brasil. É isso mesmo, família. Chama todo mundo para a live agora, porque a live está bombástica. Donald Trump não está de brincadeira. Ele vai para cima do crime organizado e também, família, consequentemente, pegará o barbudo e o careca. É isso mesmo. Vem comigo na matéria. Já vai chegando, sentando o dedo no like. Chama todo mundo para a live, família, porque o negócio está ficando feio. O cerco já fechou. Não tem mais volta. É um caminho sem volta. Donald Trump não está de brincadeira. Ele prometeu e ele cumpriu, família. Temos que entender, as notícias estão mudando a todo tempo, toda hora. O estouro do Banco Master, a captura, né, de Nicolás Maduro, e agora Donald Trump vem e solta essa dinamite em cima de autoridades brasileiras. Chama, meu filho. Chama todo mundo para a live. Já vai sentando o dedo no like, compartilha ao máximo, porque tá imperdível, é inacreditável. Aquilo que parecia impossível agora está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Uma gigantesca manifestação está acontecendo também neste exato momento em Brasília, em prol da libertação dos reféns do 8 de janeiro. Não são nem presos políticos, são reféns. E também sobre a tortura que Jair Messias Bolsonaro está passando lá naquele presídio, família. Continua. Eles não param. Eles estão apostando dobrado. Só que agora o freio e o contrapeso chamado Donald Trump coloca um ponto final. Entra comigo na matéria e pedir os moderadores aqui para ficar atento aí se tem rato na live aí. Vamos fazer os ratos virar morcego, porque eu não estou com paciência para ficar gastando energia com militonto não, beleza? Então vamos ouvir aqui, preste atenção e vamos ouvir. Se você é novo ou nova aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho, dá o like aí, vamos que vamos, família. Vamos ouvir Donald Trump, rapidinho. Os Estados Unidos mantêm todo o posicionamento de suas forças armadas até que tudo esteja resolvido. E devemos, os Estados Unidos mantêm todo o posicionamento de suas forças armadas até que tudo esteja resolvido. E devemos entender o que aconteceu com Maduro pode acontecer com outras pessoas que não sejam justas, mesmo com seus povos. O ditador Maduro finalmente saiu da Venezuela e as pessoas novamente estão livres. Esta é talvez a maior bomba que o Donald Trump está jogando contra não só Lula, mas contra todo o sistema que se apoderou desse narco-estado que se transformou o Brasil. E se você não está atento ao que está acontecendo, decisão que assusta a todos, está todo mundo correndo atrás das informações, e eu vou te mostrar o elo da decisão do Donald Trump, de tudo o que está acontecendo no Brasil e o que é que vai acontecer daqui para frente. Alexandre de Moraes, todo mundo tem medo desse cara. Não, chamo ele de mãe do PC. Vou perceber que neste momento o Brasil está a ser governado por absolutos criminosos, mas do pior que existe. Pesquisei muito, investiguei muito e quanto mais eu pesquisei fundo, mais assustado eu fiquei com a tamanha dimensão do golpe que foi dado no Brasil pelo Poder Judicial, com as ligações que o Poder Judicial tem ao narcotráfico, aos criminosos e esse mundo obscuro. Gente, Trump dá ordem para militares agir no Brasil. Meus amigos, o bambu está envergando. Quando todo mundo achava que o Brasil estava realmente perdido, entregue de vez na mão do sistema e dominado pelo CRI, eis que uma reviravolta inesperada acontece. Trump, diretamente dos Estados Unidos, teria dado uma ordem para os militares agirem no Brasil. E mais, quem tiver envolvido com o CRI irá direto para a prisão. E o que eu vou te mostrar neste vídeo agora é simplesmente explosivo.
Se todas as denúncias e suspeitas de ligações de Xandão e Lula com o CRI forem verdade, pode ter certeza que o negócio vai ficar feio. Mas muito feio. Assista esse vídeo até o fim, porque o que está vindo aí é forte, é polêmico e pode mudar tudo. E eu te pergunto, você acredita que esses dois estão envolvidos com o CRI? Deixa a tua opinião nos comentários e bora para mais esse vídeo. Gente, antes do Brasil, um documentário explosivo expondo supostas ligações de Xandão e Lula com o CRI organizado. E não foi só ele. Até um ex-integrante do PC já falou publicamente sobre o assunto, algo que já mostrei aqui no canal. Mas na mão de quem que o Brasil tá? Do ministro, do Alexandre de Moraes, do STF e o povo. E de quem mais? Do CRI organizado. Então não são 3 poderes, são 2 poderes. O STF e o organizado. O PCC vem atuando obra a obra com o sistema. E para quem achou que Trump ia recuar e sair de cena, se enganou feio. Dessa vez ele estaria usando a cartada final para derrubar Xande e também o Nine. E claro, atingir o sistema e o CRI organizado no Brasil e entre outros países. E é justamente sobre isso que vamos falar agora. Eu quero reagir a um vídeo que simplesmente é bombástico. O renomado deputado Ricardo Geyer revela as informações que, se confirmadas, podem mudar tudo completamente. Pode virar um jogo político e expor bastidores e podres que ninguém imaginava. Prepare-se, porque agora a coisa vai pegar fogo. Alguns dias atrás, Lula disse em um comício na frente de uma claque que se o Donald Trump estiver trucando, ele vai gritar 6. O que o Lula não sabia é que o Donald Trump acaba de gritar 12 com 4 zaps na mão. Eu não costumo fazer vídeos longos. Talvez esse vai ser um pouco mais longo que o normal, mas eu te peço para que você assista até o final. Você não vai se arrepender. Família, preste atenção o que está acontecendo aqui. Já já eu vou soltar o vídeo aqui. Mas deixa eu falar com vocês o seguinte. Para quem achou, família, isso é grave. Acharam que Donald Trump iria largar para lá, não ia estar nem aí pro Brasil, mas o homem tá entrando, família, arrebentando a boca do balão, meu irmão. O chicote tá estralando, o bambu tá gemendo. Já tem pessoas em Brasília, neste momento que eu tô falando com vocês aqui, ó. Isso aqui é manifestação em Brasília agora, ó. Eu vou conversando com vocês aqui, você vai acompanhando aí. Esses vídeos aí são de agora. Preste atenção, isso é manifestação que está acontecendo em Brasília agora, neste exato momento, convocada pelo desembargador Sebastião Coelho. Enquanto você vai vendo essas manifestações aí, eu vou colocar aqui a dinamite que acaba de sair aí, de estourar. O cara que não penteu o cabelo entra em total desespero após Vocaro ameaçar entregar todos os seus poderes na delação premiada. O Vocaro do Banco Master, família, já tá abrindo a boca. Você vai ouvindo aí, você vai vendo aí a manifestação que tá crescendo, só tá chegando gente, tudo quanto é lado em Brasília. Enquanto você acompanha isso aí, eu vou estar mostrando aqui o áudio revelador que você vai ficar impactado. Quando eu falo, quando a gente pega isso aqui e mostra, gente, vai cair rato gordo, rato magro, rato de tudo enquanto é jeito, porque a ratoeira tá cheia, né? Tem ratinho camundongo, tem rato pequeno, rato grande, todo tipo de rato. Não é brincadeira, não. É porque tem rato para ser capturado. E o povo tá começando a acordar. O povo tá perdendo medo e tá voltando para as ruas. Você tá acompanhando aí o povo de verde e amarelo. Enquanto você vai acompanhando, eu vou julgar essa bomba, essa dinamite aqui, que tá acontecendo nesse exato momento lá em Brasília. Isso aí é de agora, ó. De agora, deixa eu liberar o áudio. Olha isso. De agora. Ó. De agora. Quando você vai ver... para mostrar para vocês aí, como é que vai ser. Daqui a pouco eu vou gravar aí, ó, na horizontal para mostrar a realidade aqui. Estão em frente ao Banco Central. Isso é fato real. Vamos ouvir aqui, enquanto isso, o áudio. Moraes passa mal após ficar sabendo que Vocaro vai deletar, família.
vai fazer sua delação premiada. E o Trump vai pôr um ponto final no crime organizado aqui do Brasil, sim. Vai colocar um ponto final no crime organizado aqui do Brasil, sim. Não adianta, família. Acabou a patifaria, acabou a canalice. Eu vou colocar aqui, enquanto você acompanha a manifestação em Brasília, que está bombando agora ao vivo, a gente vai ouvir aqui sobre o cara que não penteu o cabelo ficando doido ao saber que o Vorcaro, né, Daniel Vorcaro, vai deletar, vai colocar a boca no trombone. Vamos ouvir. O que está acontecendo agora nos bastidores de Brasília é algo que o sistema jamais imaginou que viria à tona. Fontes próximas afirmam que Alexandre de Moraes nunca esteve tão abalado, tão desesperado, tão acuado. E o motivo tem nome e sobrenome. Daniel Vorcaro. Depois de dias de silêncio e tensão, uma bomba está prestes a explodir. Vorcaro, o homem que conhece cada engrenagem do esquema do Banco Master, estaria prestes a aceitar uma delação premiada capaz de implodir o castelo de areia que o Supremo, o Planalto e a elite financeira ergueram para se proteger. Ele sabe de tudo. Absolutamente tudo. E se falar, acaba o teatro. O desespero chegou a tal ponto que aliados relatam que Moraes passou mal ao saber da notícia. Reuniões de emergência, telefonemas, tentativas de conter o inevitável. Mas agora não há mais volta. O sistema sente o cheiro do próprio colapso. O Brasil inteiro vai entender, a partir de hoje, por que esse caso é o mais perigoso da história recente. E você vai ver comigo, passo a passo, como essa delação pode derrubar ministros, políticos e empresários do mais alto escalão. Se você quer entender o que está realmente por trás do pânico em Brasília, já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo agora mesmo. Porque o que está prestes a acontecer vai mudar o Brasil de vez. Vamos voltar alguns dias, porque nada do que está acontecendo agora começou por acaso. A implosão do sistema teve um ponto de partida claro, e ele atende pelo nome de Banco Master. Durante meses, a grande mídia tratou o caso como algo técnico, um simples problema de liquidez. Um daqueles assuntos chatos de economia que ninguém se dá ao trabalho de entender. Só que por trás dessa fachada burocrática, havia um dos maiores esquemas de influência e blindagem política da história recente do país. O epicentro do terremoto tem nome: Daniel Vorcaro, empresário, operador, homem de confiança de figurões do governo e do judiciário. Vorcaro foi o elo entre dinheiro e poder, o homem que sabia quem mandava, quem recebia e quem fazia vista grossa. Quando a Polícia Federal chegou batendo à porta do Master, Brasília sentiu o impacto. E não foi pelo banco, mas por quem poderia ser atingido por aquela batida de busca e apreensão. Ali começou a corrida desesperada para apagar rastros. Quero agradecer aí, ó, a Sol se transformou, virou membro do nosso canal. Gratidão. Já já nós vamos falar disso aqui também. Manifestação em Brasília agora. Vamos continuar aí ouvindo, família. Dá o like aí, compartilha, porque a bomba tá vindo aí, hein? Gratidão, Sol. Gratidão mesmo. Quando a Polícia Federal chegou batendo à porta do Master, Brasília sentiu o impacto. E não foi pelo banco, mas por quem poderia ser atingido por aquela batida de busca e apreensão. Ali começou a corrida desesperada para apagar rastros, reorganizar narrativas e tentar transformar escândalo em ruído. Só que havia um problema. Vorcaro sabia demais. E pior, guardava provas, transferências, comunicações, contratos e até nomes. Os mesmos nomes que hoje fingem não saber quem ele é. Foi nesse cenário que começou a sequência de eventos que hoje expõem a elite do poder ao maior constrangimento de suas vidas. Logo depois das primeiras operações, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Lula entraram em modo de pânico total. Em menos de 24 horas, o Planalto se transformou em bunker. Uma reunião emergencial foi convocada às pressas, sem constar em agenda, sem transparência e sem explicações. Estavam lá os principais nomes da República: o presidente Lula, o vice Alckmin, o ministro da Fazenda Fernando Haddad,
o presidente do Banco Central Gabriel Galípolo, o procurador-geral da República Paulo Gonet, o secretário da Receita Robson Barreirinhas e, pasme, o próprio Alexandre de Moraes. O pretexto oficial era debater medidas econômicas, mas ninguém acreditou. Era evidente que o tema real era o caso Master e o medo do que Vorcaro poderia revelar. Agora, pense comigo. O que fazia um ministro do Supremo Tribunal Federal participando de uma reunião política sobre um banco privado investigado? E mais, como justificar sua presença quando sua própria esposa mantinha um contrato milionário com esse mesmo banco avaliado em 129 milhões de reais, com pagamentos mensais de 3,6 milhões? A partir daí, o roteiro do escândalo virou manual de sobrevivência institucional. Dias Toffoli, que havia sido visto viajando de jatinho ao lado do advogado do Banco Master, tomou uma das decisões mais chocantes da história do Supremo. Determinou que todas as provas apreendidas pela Polícia Federal fossem lacradas e enviadas diretamente ao seu gabinete, impedindo que investigadores, procuradores e até ministros tivessem acesso ao conteúdo. A justificativa? Sigilo. A realidade? Pânico. A blindagem foi tamanha que o caso ficou praticamente paralisado, só que a pressão aumentava. E quanto mais se tentava esconder, mais surgiam perguntas sem resposta. Quem estava sendo protegido? Por quê? Enquanto isso, as ligações entre Moraes e o presidente do Banco Central se tornaram o centro de um novo escândalo. Foram 5 ligações em um único dia, além de encontros presenciais não registrados em agenda oficial. O motivo, segundo a imprensa, era tratar da lei Magnitsky. Uma desculpa tão frágil que nem o Banco Central confirmou. Pelo contrário, o próprio BC negou ter debatido o tema. Essas conversas coincidiram exatamente com o momento em que o Banco Central barrou a tentativa de venda do Master para o BRB, o Banco de Brasília. Uma manobra que, se tivesse sido aprovada, teria salvado o grupo e abafado o caso por completo. Em paralelo, surgia um detalhe ainda mais explosivo. O contrato da esposa de Moraes com o Master previa a atuação jurídica em caso de investigações na Receita Federal, no Ministério Público, no CAD e no Congresso Nacional. Ou seja, ela seria paga justamente para defender o banco contra órgãos que agora estavam sendo pressionados pelo próprio marido dela. Com tudo isso, o cerco se fechava. A imprensa começou a vazar informações. Ministros começaram a se afastar. O próprio Lula, segundo relatos, teria demonstrado irritação ao saber que Moraes havia se envolvido pessoalmente em negociações telefônicas com o presidente do Banco Central. O sistema, que até então o tratava como um herói, começou a enxergar em Moraes um problema, não mais uma solução. E no meio desse caos, Daniel Vorcaro observa. Ele, o homem que conheceu cada bastidor, cada ligação, cada reunião. O homem que viu de perto o poder operando sem limite, agora se vê diante de uma escolha: ficar calado e ser destruído, ou falar e fazer história. As informações que circulam nos bastidores são diretas. Ele estaria negociando uma delação premiada completa, com provas documentais e registros que atingem diretamente ministros, banqueiros e membros do governo. Por isso, o pânico. Por isso, a tensão. E por isso, os relatos de que Alexandre de Moraes estaria fisicamente abalado, isolado e em silêncio. É o medo do que vem pela frente. O medo de que a verdade, finalmente, não possa mais ser controlada. Agora tudo começa a se encaixar. Os fatos que pareciam isolados, as reuniões sem sentido, as decisões apressadas, as notas confusas à imprensa, tudo isso faz parte de uma mesma engrenagem. E o centro dessa engrenagem tem nome: Daniel Vorcaro. Desde o primeiro dia em que seu nome foi citado no escândalo do Banco Master, Brasília entrou em alerta. Mas quando surgiu a notícia de que ele estaria prestes a fazer uma delação premiada, o alerta virou pânico. Porque Vorcaro não é apenas mais um delator. Ele é o homem que viu de dentro como o sistema opera, como o poder se protege e como o dinheiro compra silêncio e impunidade. E é exatamente por isso que Alexandre de Moraes nunca esteve tão nervoso. Fontes próximas dizem que ele não dorme direito, que está irritado, tenso,
e que sabe que, se Vorkaro abrir a boca, seu nome vai aparecer nas primeiras linhas. A verdade é que o Banco Master não era apenas uma instituição financeira. Era um cofre de segredos, um canal por onde circulavam informações, contratos e valores que conectavam o alto escalão do judiciário, do governo e do sistema financeiro. E Daniel Vorkaro, como principal operador, guardou tudo. Ele sabe quem ligava, quem pedia, quem negociava e quem intermediava. Agora imagine o que isso significa. Se ele realmente entregar tudo o que tem, ele não derruba apenas um ministro. Ele derruba a narrativa inteira. A ideia de que vivemos em uma democracia sólida, de que o Supremo é imparcial, de que o governo age dentro da lei. Tudo isso desaba junto, e o medo disso é o que explica as reações desesperadas das últimas semanas. Pense comigo, logo após a prisão de Vorkaro, o que aconteceu? Reuniões secretas, telefonemas urgentes, notas oficiais contraditórias. O próprio Lula convoca uma reunião de emergência no Planalto, sem constar em agenda, com a presença de Haddad, Alckmin, o presidente do Banco Central e, inacreditavelmente, Alexandre de Moraes. Se o assunto fosse mesmo questões econômicas, como disseram, por que a presença de um ministro do Supremo? Porque justamente o ministro cuja esposa tem um contrato de 129 milhões de dólares com o banco investigado? Por que essa reunião aconteceu no mesmo momento em que Toffoli mandava lacrar as provas do caso no próprio gabinete? Nada disso é coincidência. É um movimento coordenado. Uma operação de contenção para impedir que as informações escapassem do controle. E há indícios claros disso. Segundo fontes da própria Polícia Federal, Alexandre de Moraes ligou 5 vezes em um único dia para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, tentando entender as decisões que barraram a venda do Master para o BRB. Mas o curioso é que essas ligações não constam nas agendas oficiais, nem do Supremo, nem do Banco Central. Ou seja, elas existiram, mas foram apagadas do papel. E o mais impressionante é o timing dessas ligações. Elas aconteceram exatamente quando o contrato milionário da esposa de Moraes com o Master estava em plena execução. Um contrato que, segundo a imprensa, previa justamente a defesa do banco em casos de investigação na Receita, no Ministério Público e no Congresso. Ou seja, o escritório da esposa do ministro receberia milhões para proteger o banco, e o próprio ministro, ao mesmo tempo, estaria atuando politicamente em favor do mesmo banco. E é aqui que tudo muda de patamar. Porque quando essa história começou a circular dentro do próprio Supremo, os aliados de Moraes começaram a se afastar. Ministros que sempre o defenderam passaram a evitá-lo. Alguns começaram a falar, reservadamente, em crise de imagem, em perda de legitimidade. E o que veio em seguida foi ainda mais revelador. Pela primeira vez desde 2019, a grande imprensa começou a expor Alexandre de Moraes. Jornais que antes o tratavam como herói da democracia, Globo, Folha, Estadão, Band, CNN, agora publicavam reportagens apontando contradições, inconsistências e omissões. A verdade é que o sistema decidiu sacrificá-lo, porque quando um personagem se torna maior que a narrativa, ele se torna um risco. E para o sistema, risco precisa ser eliminado. Nos bastidores, a leitura é clara. Se Vorkaro falar, o estrago é total. E se ele não falar, ainda assim o silêncio dele pode custar caro. A simples ameaça de uma delação já virou moeda de troca. O recado é simples. Ou me libertam, ou eu falo tudo. E o que Moraes teme não é apenas o conteúdo da delação, mas as provas, documentos, mensagens, registros de transferências, contatos telefônicos, tudo o que o Banco Master arquivava com precisão. Segundo fontes próximas ao caso, Vorkaro mantinha cópias de segurança de contratos e comunicações. E parte desse material já teria sido repassada a advogados fora do país, como garantia de sobrevivência. É por isso que Brasília treme. Não é mais uma questão de política, é uma questão de autopreservação. Muitos dos que hoje posam de defensores da democracia sabem que basta uma palavra errada na delação para que seus nomes apareçam nos autos. E é nesse ponto que surge o detalhe mais simbólico de todos. O sistema
pela primeira vez em muitos anos, perdeu o controle da narrativa. Até a imprensa que antes ditava o que o povo devia pensar agora está se dividindo, revelando contradições e dando espaço para perguntas que antes seriam censuradas. E o resultado é um só. O medo mudou de lado. O desespero, que sempre foi usado contra adversários políticos, agora consome os próprios donos do poder. Daniel Vorcaro, o homem que eles tentaram apagar, se tornou o fio desencapado da República. E Alexandre de Moraes, outrora intocável, agora se vê diante daquilo que nenhum poderoso suporta: a sombra da verdade. Se a delação for assinada, se o conteúdo vier a público, o Brasil pode testemunhar a maior implosão institucional desde 1988. E desta vez, não será a direita quem denuncia o sistema. Será o próprio sistema desmoronando sob o peso de suas próprias mentiras. E desde quando isso virou normal? Desde quando um ministro do Supremo pode ter a esposa recebendo milhões de um banco investigado, intervir pessoalmente em favor desse banco e ainda ser tratado como se nada tivesse acontecido? É nesse ponto que a paciência do povo brasileiro se transforma em indignação. Não é mais uma questão de ideologia. É questão de decência, de moral, de limite. Alexandre de Moraes, o mesmo que mandou prender empresários por curtirem publicações em redes sociais, agora tenta justificar ligações não registradas com o presidente do Banco Central, em plena crise de um banco envolvido com contratos milionários da própria família. E a mídia, que sempre o defendeu, agora finge surpresa. Mas eu pergunto, surpresa com o quê? Tudo estava na cara. O sistema sempre funcionou assim. Um protege o outro. Um blinda o outro. Um julga, o outro paga. E o povo assiste sem poder reagir. A hipocrisia chegou ao limite. Quando um cidadão comum erra, é preso, humilhado, exposto. Mas quando o erro vem de cima, ele vira mal entendido, inconsistência, interpretação errada. Chamam de democracia o que, na verdade, é proteção mútua entre os poderosos. E o pior é o cinismo. Durante anos, Moraes foi exaltado como o guardião da democracia, o inimigo das fake news, o homem que protege as instituições. Mas quando as investigações chegam perto dele, de repente, tudo muda de nome. A perseguição vira injustiça, o abuso vira mal entendido. A delação, que antes era exaltada como instrumento de transparência, agora é tratada como ameaça à estabilidade. Ou seja, a verdade é boa só quando atinge os outros. Quando encosta no sistema, ela passa a ser perigosa. E o mais grave é o silêncio covarde de quem deveria reagir. Onde está o Congresso Nacional, que deveria representar o povo? Onde estão os senadores que falavam em equilíbrio entre os poderes? Cadê a tal independência dos três poderes que tanto se pregava em discursos solenes? Sumiram, porque muitos deles também temem o que pode vir à tona se Daniel Vorcaro falar. Muitos têm as mesmas digitais nas mesmas transações. E sabem que, se um nome cair, a corrente toda quebra junto. A grande ironia é que o mesmo Supremo que se autoproclama defensor da verdade, agora faz de tudo para calar quem pode contar a verdade. Criaram uma narrativa de moralidade para esconder o moralismo seletivo. Censuraram em nome da liberdade. Julgaram em nome da justiça. E agora tentam se proteger em nome da institucionalidade. Mas não vai colar, porque o povo acordou. O brasileiro, cansado de ser tratado como espectador, percebeu que o problema não é um ministro, nem um partido, nem um presidente. O problema é o sistema que se acha dono do país. Um sistema que sempre se julgou acima das leis que impõe aos outros. Presta atenção. É justamente por isso que o caso Vorcaro... Já eu vou colocar aí. Pela primeira vez em muitos anos, Manifestação em a Brasília. verdade está do lado de fora do sistema. Está nas mãos de alguém que o sistema não consegue mais controlar. E essa é a ironia final. O poder que tanto perseguiu, censurou e calou os outros, agora teme ser desmascarado pela própria criatura que ajudou a proteger. O sistema está provando do próprio veneno. E quando o veneno chega à veia, não há censura que segure.
O que nós estamos vivendo agora é um daqueles momentos que definem uma geração. Não é exagero dizer que o Brasil está diante de uma encruzilhada moral e política. De um lado, o velho sistema se contorcendo para esconder a própria podridão. Do outro, um povo cansado de mentiras que finalmente enxerga o que se passa por trás das cortinas do poder. O caso Vorcaro não é apenas mais um escândalo. É o espelho que reflete toda a estrutura de um regime de privilégios. Um regime que travestiu censura de democracia, que chamou perseguição de justiça e que agora tenta vender medo como estabilidade. O que se vê em Brasília é o pânico de quem sempre se achou intocável, reuniões secretas, notas oficiais mal escritas, versões que mudam a cada hora. São os mesmos rostos, as mesmas vozes, os mesmos discursos de defesa das instituições. Mas desta vez, ninguém acredita, porque as máscaras caíram. E o que sobra, quando a fantasia acaba, é o rosto verdadeiro do sistema, frio, arrogante e disposto a tudo para sobreviver. Mas há algo diferente acontecendo. Desta vez, o povo está assistindo e entendendo. As pessoas estão conectando os pontos. Percebem que o poder que se dizia guardião da verdade é o mesmo que agora teme a verdade. Que o homem que se dizia juiz se tornou parte da trama que jurou combater. E que os mesmos que falavam em responsabilidade institucional hoje tentam fugir da responsabilidade pessoal. Essa virada é histórica, porque quando o sistema começa a se devorar, ele se enfraquece. E quando o sistema enfraquece, abre-se uma brecha para a reconstrução. Sim, há caos em Brasília. Mas o caos, às vezes, é o início da cura. O rompimento é doloroso, mas necessário, porque o Brasil precisa se libertar do medo e da manipulação. O país precisa de líderes que sirvam à nação, não de homens que se servem dela. O momento agora é de clareza e ação. A direita precisa entender que não há mais espaço para omissão ou disputa interna. É hora de união, de estratégia, de foco. É hora de cada cidadão entender que informação é poder e que compartilhar a verdade é um ato de resistência. Não adianta esperar que o Congresso faça o que o povo não cobra. Não adianta acreditar que o sistema vai se punir sozinho. A mudança real vem de baixo, vem de cada pessoa que decide não se calar. E é por isso que esse vídeo é tão importante. Porque aqui não há script de jornal, não há filtro de partido, não há medo de falar o que precisa ser dito. A delação de Daniel Vorcaro pode ser o gatilho que faltava, mas a força que vai decidir o futuro é a voz de milhões de brasileiros que já entenderam que não há democracia verdadeira sem verdade. Chega de inversão moral, chega de impunidade disfarçada de virtude. O Brasil não aguenta mais ser refém de um sistema que se acha dono do país. Então, se você quer ver um Brasil livre, se você acredita em justiça de verdade, se você está cansado de ver os mesmos se protegendo enquanto o povo paga a conta, não pare aqui. Compartilhe este vídeo agora. Família, vou liberar o áudio aqui, ó. Vamos ver o que o desembargador Sebastião Coelho tá falando aí neste momento. Vamos ver aqui. Vou liberar o áudio aqui, ó. Tá ao vivo aí. Vamos ouvir aqui o desembargador. O que ele tá falando. É com o drone da nossa caminhada pela liberdade. Então você que tá chegando aí, pega esse vídeo e compartilha outras pessoas. É ao vivo, tá, pessoal? Direto de Brasília, é ao vivo. Pra vocês tudo. O povo foi pra rua. Vamos ouvir o desembargador. Ao vivo, olha isso. Tá dando pra ouvir aí, pessoal? Deixa eu ver se tá dando pra ouvir. Quando o juiz determina que ele está arriscando daquela pessoa. Ver se tá dando pra ouvir. Do que tá bom. Mas poderia ter sido uma lesão grave. A falta de medicamento colocar numa cena úmida, não é verdade? E tem mais. É preciso que a população saiba. Tá dando pra ouvir aí, pessoal? Fala comigo aí. Uma vistoria na cela. Tá conseguindo O ouvir? Procurador-Geral da República
ter um parecer favorável. O que Alexandre de Moraes faz? Antes ele decide tirar Bolsonaro de lá para que o movimento da vistoria ia mostrar a condição de tortura que ele colocou Bolsonaro. Então, eu creio que esse país está vivendo um momento assim de cerceamento da liberdade. Por enquanto, está atingindo só o lado da ideologia. Não está dando para entender, pessoal? Deixa eu ver se eu pego a outra imagem aqui, então. Só um minuto. Tá muito... O áudio aí tá ruim, né? Deixa eu ver esse aqui, ó. Deixa eu ver se eu pego o outro aqui, que aí vai dar para ouvir melhor. Fica o recado para quem está no sofá. Obrigada, Lúcio. Valeu. Lúcio, vê se você fala aí. Vamos caminhar, gente? Vamos caminhar, porque vou mostrar para vocês. Olha quem está aqui, a vozinha. Nossa, vamos falar com ela. Olá, tudo bem? Sim, vamos já, já. Não, olha só, eu tô com tanta saudade da vozinha. Olá! Poxa, Melhorou agora, pessoal? Tá dando para ouvir aí? Por quê? Tá dando para ouvir, pessoal? Vamos falar com a nossa vozinha Hilda aqui. Manifestação neste exato momento. Tá dando para ouvir, pessoal? Tá dando para ouvir, sim ou não? Dessa senhora. Só um minuto aí. Por que a senhora sumiu? Fala pra gente por que a senhora sumiu. Meu sobrinho tem mais de 2 meses no Hospital do Paranoá. Hoje é para mim ir para lá, mas eu vim quarta-feira, eu passo 8 dias lá. Aí eu vim quarta-feira, resolvi para a minha missão, e hoje ia de manhã. Eu falei, não, pode deixar de novo da missão. E vozinha, deixa eu falar pra senhora. Eu tô vendo aqui que o movimento está bem vazio, né? Está muito vazio. A senhora acha que o povo está desacreditado? A senhora acha que essa pauta que chamaram, tudo bem, o Banco Master é a pauta. A senhora não acha que estão se preocupando com os nossos patriotas, com o presidente que está preso? Olha, eu sei que os 300 estão aqui, né? Os 300 de Gideão estão aqui. E não vai desistir, não, né? Eu digo que nós vamos à luta até o fim. Quem quiser desistir, desiste. Mas nós vamos perseverar até Deus nos dar a vitória completa. O nosso presidente livre, e sempre presidente novamente, gritando e abraçando o povo, é a nossa esperança. E essa guerra a gente está ganhando. Porque essa guerra não é humana, é do Senhor. Mas Deus já está de pé para trazer a resposta para nós. O nosso presidente, a nossa primeira-dama Michelle, como eu disse, nós também não vamos desistir. Nós temos coisa até o fim. Estamos juntos. Rosinha, eu vou andar, mas eu quero que a senhora feche com a gente, tá? E aí? Tá tudo bem com o senhor? Olha, vamos falar rápido. Vamos ouvindo aqui, família. Enquanto a gente vai ouvindo aí, eu vou soltar uma outra dinamite aqui, ó. Que saiu agora, acabou de sair aqui também, ó. Pânico no Planalto. Trump descobre acordo de Lula com Maduro e Joesley Batista. Escuta isso aqui. Daqui a pouco tem o desembargador Sebastião Coelho falando ao vivo. Vamos ouvir isso aqui, ó. Pânico no Planalto. O Trump descobriu esse acordo aí entre o Lula, Maduro e Joesley Batista, né? Vamos ouvir. Do que está acontecendo. Quando você olha para tudo o que está acontecendo na Venezuela, nada disso parece improvisado, não parece um acidente. Existe uma sequência de sinais claros sendo enviados há meses, talvez anos, e muita gente preferiu ignorar. Só que agora ficou impossível fingir que não está vendo. O recado foi dado de forma direta, sem rodeios, e ele não vale apenas para um nome específico. Vale para todos que acreditaram que certos jogos de poder nunca teriam consequências reais. O que veio à tona recentemente muda completamente a forma como essa história vinha sendo contada. Não é mais apenas sobre um líder isolado ou uma crise interna. É sobre negociações silenciosas, conversas de bastidor e tentativas desesperadas de evitar um desfecho que já parecia desenhado. Informações reveladas mostram que houve, sim, uma tentativa concreta de costurar uma saída confortável, longe de prisões, longe de julgamentos, longe da humilhação pública. Essas conversas envolveram figuras que todo brasileiro conhece. Gente com trânsito internacional, acesso direto e histórico de influência.
Um empresário brasileiro, conhecido tanto pelo tamanho do império que construiu quanto pelos escândalos que marcaram seu nome, viajou até Caracas em novembro do ano passado. Não foi turismo, não foi acaso. Houve encontro presencial, houve proposta clara e houve uma promessa que, para qualquer ditador acuado, soa como música: exílio seguro, vida confortável e nenhuma extradição. A ideia colocada sobre a mesa era simples na aparência, mas pesada nas consequências. Em troca da saída discreta do poder, a Venezuela precisaria romper laços antigos, abandonar aliados históricos e abrir suas portas para interesses estratégicos estrangeiros. Recursos naturais, petróleo, metais raros, tudo aquilo que hoje decide o futuro da tecnologia e da economia global entraria no pacote. Era uma entrega completa, sem guerra, sem tanques nas ruas, sem imagens que chocassem o mundo. Só que houve um erro de cálculo. Acreditaram que o medo falaria mais alto. Acreditaram que a sobrevivência pessoal seria suficiente para convencer alguém que passou anos acreditando ser intocável. A resposta foi não. Um não seco, direto, sem margem para negociação. E quando esse não foi dado, todas as peças começaram a se mover rapidamente. O emissário voltou ao Brasil e, segundo informações reveladas, tudo foi relatado com detalhes. Nada ficou escondido. A partir desse momento, qualquer ilusão de solução diplomática silenciosa caiu por terra. Quando acordos de bastidor falham, o jogo muda de nível. E é exatamente aí que começa a parte que muita gente ainda não conseguiu digerir completamente. A pergunta que começa a ecoar, quase automaticamente, é simples e incômoda. Quem mandou esse emissário? Não se escolhe alguém assim por acaso para uma missão desse tamanho. Não era diplomata, não representava oficialmente nenhum governo e carregava um histórico que tornaria qualquer conversa oficial constrangedora. Ainda assim, foi ele quem entrou em um avião particular e sentou frente a frente com um dos homens mais vigiados do continente. Quando você liga os pontos, a resposta aparece quase sozinha. Pessoas não se movimentam nesse nível sem autorização, sem aval e sem interesse direto de alguém muito maior. Esse tipo de negociação não nasce de improviso. Ela surge quando governos tentam resolver problemas grandes demais sem deixar digitais visíveis. E o que estava em jogo ali não era pouca coisa. Era a tentativa de evitar um terremoto político que poderia atravessar fronteiras. Do outro lado dessa mesa invisível, havia um cálculo frio sendo feito. Para os Estados Unidos, valia a pena tentar. Resolver tudo sem uma operação direta, sem desgaste internacional, sem barulho. Se desse certo, seria uma vitória limpa. Se desse errado, haveria outros caminhos. Quando a proposta foi recusada, ficou claro que a fase das conversas tinha acabado. É nesse momento que muita gente começa a entender por que certas declarações, certos discursos e certos avisos passaram a soar diferentes. Não eram bravatas, não eram falas para consumo interno, eram sinais. Um aviso de que a paciência tinha limite e de que o próximo passo não seria negociado em salas fechadas, mas executado no terreno. Enquanto isso, quem acreditava estar protegido por alianças ideológicas começou a perceber que essas alianças não garantem resgate quando a pressão se torna real. Apoio político não impede helicópteros de decolar. Discursos inflamados não barram operações bem planejadas e promessas feitas por aliados distantes desaparecem rápido quando o custo de agir se torna alto demais. O mais desconfortável para muita gente é perceber que essa história não termina nas fronteiras da Venezuela. Ela toca interesses, relações e acordos que envolvem outros países, inclusive o Brasil. Quando uma tentativa de acordo falha, quem participou dela passa a ter muito a explicar. Silêncios começam a pesar. Movimentos estranhos passam a chamar atenção, e o nervosismo deixa de ser disfarçado. O jogo agora é outro. Não se fala mais em si, mas em quando. E quando esse tipo de engrenagem começa a girar, ela não para facilmente. O recado foi dado com clareza para quem quis ouvir. Quem ignorar, corre o risco de descobrir da forma mais dura possível. A partir daí, tudo ganha uma velocidade diferente. O que antes parecia distante começa a ficar concreto demais. Porque quando uma engrenagem dessa se move, ela não se limita a um país, nem a um nome específico. Ela cria um clima. Um ambiente de alerta que se espalha rápido entre governos, líderes e aliados que sempre acreditaram estar protegidos por discursos, siglas e alianças ideológicas. As mensagens começaram a ficar mais claras, quase didáticas. Não se tratava de uma ação isolada, nem de um impulso momentâneo. Havia meses de planejamento, inteligência acumulada, mapeamento de rotinas e falhas. Nada foi feito no improviso.
Quem observa com atenção percebe que o objetivo nunca foi apenas prender um homem, mas mostrar que nenhum sistema de proteção é eterno quando o poder decide agir. E o impacto psicológico disso é enorme. Porque líderes que sempre se sentiram intocáveis passam a dormir mal. Acordam imaginando se aquele dia será comum ou se algo inesperado vai acontecer. Mudam discursos, ajustam o tom, tentam parecer mais cooperativos da noite para o dia. Quem antes gritava soberania começa a falar em diálogo. Quem acusava sequestro passa a falar em colaboração. Não é coincidência, é medo. Ao mesmo tempo, fica evidente que manter certas figuras no poder, mesmo depois de tudo, não é sinal de fraqueza, é estratégia. Em países destruídos por anos de autoritarismo, não existe botão de reinício. Não dá para anunciar eleições no dia seguinte sem gerar caos, conflito interno e mais sofrimento para quem já perdeu tudo. A transição precisa ser controlada, lenta, observada de perto. E quem ficou no comando provisório sabe disso. Sabe que não governa sozinho. Sabe que qualquer passo em falso pode custar caro. Esse tipo de controle não precisa de tanques nas ruas todos os dias. Ele funciona melhor no silêncio, na vigilância constante e na certeza de que existe uma linha que não pode ser cruzada. Enquanto isso, milhões de pessoas que passaram anos vivendo com o mínimo começam a sentir algo que não sentiam fazia tempo. Esperança. Não uma esperança ingênua, mas aquela sensação cautelosa de que algo mudou de verdade. De que, pela primeira vez, o medo não está apenas de um lado. Esse é o ponto que muita gente ignora quando analisa tudo apenas como disputa geopolítica. Por trás dos acordos, dos discursos e das operações, existem famílias destruídas, histórias interrompidas e uma população que aprendeu a sobreviver com quase nada. Quando o equilíbrio de forças muda, mesmo que lentamente, o impacto humano aparece antes de qualquer estatística. E quando esse impacto humano começa a aparecer, ele incomoda mais do que qualquer discurso político. Porque não dá para fingir que milhões de pessoas deixaram suas casas por escolha. Não dá para romantizar quem atravessou fronteiras a pé, com crianças no colo, fugindo da fome, da perseguição e da falta de futuro. Essas histórias não surgem do nada. Elas são consequência direta de decisões tomadas por quem acreditou que o poder duraria para sempre. Nesse cenário, a mensagem enviada para o restante da América Latina é clara demais para ser ignorada. Alianças antigas já não garantem proteção real. Promessas feitas por potências distantes evaporam quando o risco aumenta. Quem apostou todas as fichas em apoio ideológico começa a perceber que, na hora crítica, está sozinho. E essa percepção muda comportamentos muito rápido. Governos que antes desafiavam abertamente passam a adotar um tom mais cuidadoso. Líderes que batiam no peito agora buscam reuniões reservadas, ligações urgentes, qualquer sinal de negociação. Publicamente ainda tentam manter uma postura firme, mas nos bastidores o clima é outro. O medo não aparece em discursos, mas em decisões apressadas. Pessoal, vamos ver se a gente consegue ouvir aqui o Sebastião. Do Supremo Federal. Enquanto essa pessoa aqui estiver comandando processos, inquéritos, a nossa liberdade está ameaçada. Eu não sei como que o Senado não entende que retirar Alexandre de Moraes é uma necessidade para a nação. Alexandre de Moraes desmoralizou o Supremo Federal, desmoralizou a justiça. Vou chamar o senhor de senador, né? Nosso futuro senador, desembargador. No caso, a gente está vendo o Supremo se envolver em todos os poderes. Cadê a OAB que não faz nada? Esquece a OAB. A OAB está conivente com tudo isso, porque são grandes advogados com grandes causas no Supremo e grandes interesses. Então a OAB não vai. Eu falo isso com tranquilidade, eu fui conselheiro federal da OAB, seccional federal. A OAB não defenderá a liberdade, porque a OAB tem os seus interesses diretos. Não a OAB, instituição, mas a maioria dos dirigentes tem interesse direto no Supremo Tribunal Federal. E quanto à Polícia Federal, que aceitou essa moralização total, uma vergonha o diretor-geral da Polícia Federal ter aceitado essa decisão, acabando com a atividade da Polícia Federal, uma vergonha. Obrigada, desembargador. Gente, eu quero levar... Tudo bem. Vamos continuar ouvindo aqui, família. Eu dei o pause aqui para a gente tentar ouvir o desembargador, né? Vamos continuar ouvindo o áudio aqui. E recuos silenciosos. Países que dependiam de ajuda externa começam a sentir o aperto. Sem recursos, sem apoio e sem margem para erro, regimes inteiros entram em modo de sobrevivência. Quando o dinheiro para, quando o combustível falta e quando a população começa a pressionar, o poder se fragiliza.
Não é preciso invadir para controlar. Às vezes, basta fechar algumas portas. Enquanto isso, quem observava tudo de longe começa a ligar os pontos. Percebe que não se trata apenas de punição, mas de reposicionamento global. Recursos estratégicos, influência regional e controle de rotas passam a valer mais do que discursos sobre soberania. O jogo é frio, calculado e sem espaço para romantismo. E nesse tabuleiro cada movimento é observado. Quem coopera ganha tempo. Quem desafia sem ter força real perde espaço. O mais duro é entender que, para quem vive sob esses regimes, qualquer mudança, mesmo lenta e imperfeita, já representa um alívio. Porque viver sem medo constante, sem depender de favores do Estado e sem escolher entre comer ou sobreviver, não deveria ser luxo. É isso que transforma essa história em algo maior do que uma disputa de poder. Ela escancara o fim de uma era onde certas lideranças acreditavam que nunca seriam cobradas, e quando a cobrança chega, ela não vem em forma de aviso educado. Ela vem para ficar. À medida que essa nova realidade se impõe, outros governos passam a rever decisões que antes pareciam intocáveis. Onde havia arrogância, surge cautela. Onde havia confronto, aparece silêncio. Não porque as convicções mudaram de repente, mas porque o custo de manter certas posturas ficou alto demais. Quando exemplos concretos acontecem, ninguém mais trata avisos como blefe. Esse efeito dominó começa a atingir países que sempre se sentiram blindados por alianças políticas, discursos ideológicos ou apoio externo. A ficha cai quando percebem que, na prática, ninguém vai se expor para defendê-los. Notas oficiais não salvam regimes. Declarações duras não impedem sanções. E discursos inflamados não substituem poder real. Enquanto isso, figuras centrais desse tabuleiro passam a ser observadas com lupa. Históricos vêm à tona. Conexões antigas ganham nova leitura. Relações que antes eram tratadas como normais começam a parecer comprometedoras. E quem esteve perto demais de tudo isso começa a sentir o peso do passado batendo à porta. O desconforto cresce porque existe algo ainda mais perigoso do que a queda de um líder. Família, o que nós estamos vendo aqui, preste atenção, vou falar com vocês aqui agora um pouco. O que nós estamos vendo aqui, família, é o retrato da queda de Moraes. Família, não tem como esconder isso, nós estamos vendo aí que o cara está sendo cercado de todos os lados. Está tendo uma manifestação hoje em Brasília, está um pouco tímida a manifestação, tá, mas o povo está voltando para as ruas agora, sem o Silas Malafaia aí também, né, pegaram o passaporte do Silas Malafaia, e o desembargador Sebastião Coelho, ele está fazendo o que ele pode, ele está convocando essa caminhada lá agora, né, na porta do Banco Central, porque precisamos voltar a tomar as ruas desse país. Se o povo não acordar aí para as ruas, família, ficar aí, não dá em nada, ficar só pensando nisso aí. Você viu o que a irmã Ilma falou? Os 300 valentes de Gideão estão aqui. Nós estamos precisando, o povo brasileiro está precisando parar de ficar acomodado no sofá. Tem que ir para as ruas, tem que sacudir a poeira. Cadê os líderes desse país? Cadê os senadores? Cadê os deputados? É eles que têm que convocar o povo, amigo. Não adianta o senador não ir, o deputado não ir, ficar esperando. O deputado e o senador foram eleitos para nos representar. Então, se eles foram eleitos para nos representar, eles têm autonomia para convocar, pessoal. Tem que começar o povo a falar, gente, cadê os deputados? Cadê o Gustavo Gaia? Cadê o povo chamando para ir para as ruas, família? O áudio tá ruim aí, pessoal? Fala comigo aí, ó. Tem gente falando que o áudio tá ruim. O que tá acontecendo aí, gente? Deixa eu ver aqui como é que tá o áudio aqui, gente. Fala comigo aí, o áudio tá ruim, gente? Meu Deus do céu. Fala aí como é que tá o áudio aí, gente. Fala comigo aí, o som tá ruim? Fala aí, galera. Como é que tá o áudio aí? Deixa eu ver aqui, gente. É lamentável, é triste o que estamos vendo aí, né? Mas o povo tem que levantar a cabeça, família. Não podemos ficar parado na inércia. Deixa eu ver aqui como é que tá o áudio. Não, o áudio tá bom, pessoal. O áudio tá bom. O que o povo falou aí que o áudio tá ruim? Não tô entendendo nada. O áudio tá bom aí, pessoal. Melhorou aí o áudio aí. Inclusive, eu quero colocar aqui
Eu quero colocar aqui uma palavra muito séria do Eduardo Bolsonaro. Muita gente aí esquece que Eduardo Bolsonaro está fazendo um trabalho excepcional lá nos Estados Unidos da América. Vamos ouvir aqui o que ele tem a dizer aqui rapidinho, um videozinho curto aqui, vamos ouvir. Então, para começar, eu vou primeiro resgatar uma notícia de 2019, que vocês que nos seguem há um bom tempo vão lembrar. Essa daqui, sobre a abertura do inquérito para investigar notícias fraudulentas, chamadas de fake news. Se você me acompanha há muito tempo, muito obrigado. Se você é novo aqui, inscreva-se no canal, deixe o seu like, isso daí ajuda a melhorar nosso engajamento. Em 2019, fiz questão ali de colocar 14 de março de 2019, vermelho, tá ali, ó. Toffoli abre inquérito para investigar notícias fraudulentas contra o STF. Então, o que ocorreu? Eu achava que o chamado processo judicialiforme ele havia acabado depois quando veio a Constituição de 1988. Pelo menos é isso que os meus professores de Direito da UFRJ me ensinavam, né? Que acabou esse tempo ditatorial onde juízes abriam inquéritos, se confundiam com investigadores, enfim. E aí o Toffoli, que é um juiz da Suprema Corte, ele abre um inquérito. Até hoje esse inquérito não foi concluído, porque, óbvio, ele é um instrumento de pressão, ele é um instrumento intimidatório, abusivo, até hoje não acabou, então, muito provavelmente aí é um recorde. Estamos indo para 7 anos de inquérito das fake news, completará em março. E o Toffoli abriu inquérito para investigar notícias fraudulentas. Presta atenção. Eu pulo lá para a parte final, que está em vermelho ali, ó, o presidente da corte, porém, não especificou quais fatos levaram à abertura do inquérito. Repara, meu amigo, que quando você olha alguma notícia da grande imprensa sobre fake news, eles nunca dizem qual é. Ou melhor dizendo, raramente. Teve uma matéria, acho que do Globo, há pouco tempo atrás, que falou qual era a fake news. E isso é bom por quê? Porque dá para nós a possibilidade de defesa. Porque antes que eles falam, é fake news, é fake news, é fake news. Eu lembro uma vez que uns assessores meus foram acusados de gabinete do ódio, estão fazendo fake news. Inclusive tinha suspeita, né, de que pudessem entrar no meu gabinete para apreender os computadores, os celulares da minha assessoria, tal qual agora ocorre com o deputado Gustavo Gaia, que tem toda a sua assessoria indiciada num desses inquéritos. Mas, naquele momento, estavam acusando, inclusive com matérias no Fantástico, a minha assessoria de ter um gabinete do ódio para espalhar notícia falsa. Meus caros, tinha um perfil de humor chamado Bolsofeios, e esse perfil quase deu ensejo a uma devassa na minha vida. Porque quando eles pegam os nossos computadores e celulares, não é para buscando a verdade. Porque se houvesse verdade, eles diriam tranquilamente qual era a fake news. Eles nunca dizem qual é. Pelo menos nas matérias de jornal nunca sai, né? Normalmente qual é a fake news. Porque senão nós poderíamos nos defender e mostrar a verdade. Só que eles já viram que isso daí faz com que nós cresçamos nas redes sociais. Inclusive, o Bolsonaro conseguiu uma ascensão muito grande nas redes sociais fazendo isso, se defendendo de fake news. E, no final das contas, você percebe facilmente quem é que está fazendo o certo, o justo, quem é que tem a verdade ao seu lado. Presta atenção. Isso até virou lema de campanha do Bolsonaro, né? João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Presta atenção que é grave. E aí, se você seguir aqui no subtítulo, tem ali, né, que o Toffoli anunciou a abertura na sessão dessa quinta-feira, lá em 14 de março de 2019. E quem será o relator do processo? O instrutor Alexandre de Moraes. Esse aqui foi o principal ferramenta para a perseguição do Moraes. Depois foram abertos outros, né, processos, tem o 8 de janeiro, né, depois tinha o que era, já são tantos, né, milícia digital, aí depois esse foi concluído, acabou, só que abriu no dia seguinte, no mesmo dia abriu um outro no lugar dele, enfim. E assim continua a nossa maravilhosa democracia. No entanto, vale lembrar que a imprensa, nessa época, e aqui eu não estou falando especificamente do Poder 360 não, que inclusive eu gosto muito, acho que o Poder 360 é dos veículos de grande comunicação dos mais honestos. É claro que eu não vou concordar 100% com nenhum deles, mas tem que fazer essa ressalva que tem outros muito piores, né? Eu acho até positivo o Poder 360. Nesse momento, a imprensa estava o quê? Batendo palma
Por quê? Porque eles entendiam, eles conseguiam, eles não são burros, eles percebem que existe uma perseguição em curso, eles sabem que é ilegal, mas na ótica deles vale a pena, porque seria para acabar com o mal pior. Presta atenção, gente. No entanto, qual não é a surpresa do público? Hoje existe um novo inquérito, igualmente sigiloso, igualmente aberto pela Suprema Corte. Só que não vai ser para analisar os Bolsonaros. Vai ser para botar quente em muitos outros, inclusive de centro. E aí eu começo a me perguntar, a imprensa, e eu sempre a imprensa, né? A imprensa, ela já começa a fazer algumas críticas à Suprema Corte, gente da grande mídia, estou falando. E aí a gente começa a pensar, né? Será que vão fazer denúncias ao STF para que entre nas redações de jornal para aprender computadores? Porque esse inquérito aqui, ele é um inquérito que vai ser usado como ferramenta política, não tenho dúvida disso. O STF está no centro de um escândalo de corrupção, com essa questão toda aí do Banco Master. E no centro do núcleo duro está a esposa do Moraes. 130 milhões. Está melhor remunerada do que a maioria dos jogadores de futebol do mundo. E aí, quem é que está do lado da esposa do Moraes? Por óbvio, o juiz Alexandre de Moraes. Teve ou não teve reunião com o Galípolo? Foi ou não foi no Banco Central advogar a favor do cliente da sua esposa? Isso está incomodando muita gente, inclusive dentro da própria Suprema Corte, não tem dúvida disso. Então o Moraes ficou muito confortável e... Só um instantinho. Ganhei aqui um reforço aqui no palco. E aí você começa a ver essa matéria, né? O monarca absoluto Alexandre de Moraes abre outro inquérito sigiloso. É a matéria do Mário Sabino, que já não está muito medindo as palavras. Daqui a pouco vai vir alguém falando que ele está destilando ódio. Né? Talvez ele possa ter um gabinete do ódio no Metrópolis, não sei. Não sei se é o caso do Mário Sabino, que eu não conheço as posições, ou não lembro dos artigos dele à época, lá de 2019, sobre o inquérito das fake news, milícia digital e etc. Mas, de maneira geral, a gente há de concordar que houve muita benevolência da imprensa. E aí, a pergunta que eu faço é, o que vai acontecer? Vão começar a devassar a imprensa ou deputados, né, pessoas aqui que querem investigar essa questão do Banco Master? Ou... Calma, amigão. Deixa aqui. Ou será que, de uma vez por todas, haverá nesse país um mínimo de decência para parar os abusos do Alexandre de Moraes? Eu estou quase igual o Churchill aqui contra o Hitler, né? Se for contra o Moraes, estamos juntos. Eu faço... Eu faço aqui uma proposta de união. Se você está contra o Moraes, estamos juntos. Lá na frente, nossas eventuais arestas, a gente já para depois. Porque, para mim, o mal pior no Brasil é o fim das liberdades. Porque sem liberdade não há democracia, não há aperfeiçoamento da nossa sociedade. E tudo vai continuar no status quo, os poderosos vão continuar no poder, e você continuará pagando altos impostos e sendo roubado. E a matéria do Estadão, ela é um pouco mais completa. Eu gostaria de ler com vocês aqui alguns pontos que são interessantes. Na verdade, é essa daqui. Deixa eu botar ela maior. Presta atenção, gente. Ali, Moraes abre inquérito sigiloso para apurar se Receita e Coaf vazaram dados de ministros do STF. Então, o que acontece? O Moraes ele ficou bravo porque expuseram um contrato de 129, alguma coisa, então arredondando aí para 130 milhões de reais, e quer saber como é que tiveram acesso a esses dados. Bem, quem primeiro expôs isso foi a jornalista Malu Gaspar, do Globo, de maneira muito corajosa, há de se dizer, porque o Moraes não gostou nem um pouco disso, Dom Pedro III. Então ele está querendo apurar, ver quem é que fez esse vazamento
e vai tratar isso tudo, obviamente, no campo criminal, provavelmente devassando todo mundo que estiver no meio do caminho. E aí vai ser a hora de descer a consciência social para muita gente da imprensa, para perceber que não é só argumento bolsonarista lutar pela liberdade, né? Agora a água vai bater no seu próprio fiofó. Como a gente sempre falou, cedo ou tarde a ditadura vai chegar até você. Então vamos dar uma olhadinha aqui, dar uma analisada bem breve nessa matéria do Estadão. Começando a ler a matéria ali, eu fiz alguns recortes e coloquei embaixo. A abertura da investigação não foi solicitada pela PGR. Isso aqui já fere de morte, já é uma nulidade que fere de morte esse inquérito. Se existe uma parte acusatória, um polo ativo de um processo, e não foi ela que abriu a investigação, então o próprio juiz está fazendo o papel de acusador. Isso é violação do sistema acusatório. O sistema acusatório veio para separar os papéis, para não haver contaminação entre eles. Então, um defende, um julga e outro acusa. Quando você tem duas figuras aqui, no caso, o julgador e acusador na mesma figura, você está tendo um sistema inquisitorial. Você está vivendo... Família, o que está acontecendo aqui que o Flávio está explicando? Eu vou desenhar aqui para ficar mais fácil. Flávio Bolsonaro está explicando o seguinte: o cara que não penteu o cabelo, no resumo de tudo aí, está indo agora contra as instituições do barbudo, que é a Receita Federal e o COAF. Ele está indo investigar instituições do barbudo, né? Do barbudo, entre aspas. Então é isso, está começando ali a famosa briga de cobra comendo cobra, que eu sempre falei aqui no canal, né? É isso que está acontecendo ali, família, o tempo inteiro ali, né? A gente falou aqui várias vezes para vocês que esse dia chegaria, que o negócio está ficando muito mais grave do que a gente pode imaginar. André Marlich critica Alexandre... Olha isso aqui, vamos ouvir aqui, preste atenção. A mídia metendo a ripa. Eu gosto de ver isso aqui, família. Ó, Globo, os outros jornais, mas veja aqui o que disse aqui sobre o Moraes. Vamos ouvir. A frase é a seguinte, depois de falar dos minutos, ele disse assim: o que quase eu tive que tomar umas providências. O que quase eu queria muito saber quem foi a professora de português. Sim, né? Porque essa, sem dúvida alguma, mereceria aqui a nossa repulsa pública, né? E bom, fora todos os erros gramaticais que ele comete, né? Até agora eu tenho dúvida se ele é pior com a Constituição ou se ele é pior com a gramática. Uma disputa ali de torturar qualquer coisa. Tortura a gramática e a Constituição com muita facilidade. São sessões intermináveis de tortura. Agora, ele fez a piada, mas ele não percebe que a piada é ele, né? Ele é que é a grande piada. Porque as pessoas estão ali, como bem disse a Ana, por medo. Ninguém está achando bonito o Moraes fazer aquilo. Tanto que uma dessas gravações, claramente a gente percebe, são vários os ângulos, e que vários celulares gravando o episódio, e tem um momento em que o Moraes diz o seguinte: olha, vocês aqui vão ser muitas coisas. Juízes, ele começa a enumerar, promotores, e aí alguém que está filmando grita assim, bandido, um deles diz isso. Então, me parece que as pessoas, claro que fala baixo, a gente escuta, não é gritando, mas a gente escuta. Então, ninguém está feliz com o que o Moraes está fazendo, ninguém está satisfeito com o que o Moraes está fazendo, mas tem medo, as pessoas têm medo. No momento em que perdesse o medo do Moraes, cai toda a muralha que o protege. E isso que ele fez é claramente uma demonstração para quem tem dúvida de que se foi uma melhoria levar o Bolsonaro para a papudinha, ou quem acha que foi uma bondade. Eu acho que esse vídeo esclarece, porque ele está dizendo da punição que ele vai dar aos alunos. Então, eu deveria punir os alunos, mas hoje eu estou me contendo, porque eu já fiz o que eu tinha que fazer. Então, quer dizer, ele quis punir o Bolsonaro tanto quanto os alunos. Me parece, portanto, que o aplauso ao Moraes é o medo, uma espécie de fetiche que nós, infelizmente, ainda temos aqui no Brasil pelas autoridades, né? Um certo glamour pelo poder e assim por diante. Mas, repito, o Moraes é que é a piada. Ele fez a piada, mas ele é que é a piada. No momento que as pessoas perderem o medo, que, como a gente estava dizendo antes, que as pessoas saírem às ruas, que as pessoas tomarem conta do país que é delas, o Moraes, sem dúvida alguma, vai deixar de ter o poder que hoje ele tem. Agora vamos ouvir aqui, presta atenção, família, já estamos aqui há 1 hora, a gente já vai direcionar para o outro canal, mas veja isso aqui, ó, rapidinho. É a máquina do Estado protegendo o pedófilo, protegendo o narcotraficante e protegendo Dias Toffoli, que é bandido. O Toffoli é um bandido, ladrão. Ele, o irmão dele, Simão Batista,
São bandidos. Lembrando que os irmãos Batista confessaram, eles confessaram que fizeram parte de uma organização criminosa, que fizeram parte de um conluio, de uma corrupção sistêmica. Confessaram. O Toffoli não confessou, ele não tem moral para isso. E é essa gente que quer dizer para vocês o que é o melhor para o Brasil. É essa gente que quer impedir os pais de tomarem a decisão sobre vacina dos filhos e arrancaram 2 criancinhas de uma família no Rio Grande do Sul. É essa gente que quer obrigar você a ter que injetar todo tipo de substância no seu filho e você não pode reclamar. Pode ser que você acreditou que o Lula quer cuidar dos pobres, que o Lula está querendo aumentar a linha de crédito dos mais pobres, que o Lula pensa nas pessoas sofridas do Maranhão, de Pernambuco, etc. Você acreditou nisso. O resultado é, o Dias Toffoli tem um irmão, vários irmãos, na verdade não é só um, mais de um irmão. Eles têm resort. Esse resort é em parceria com o Banco Master. O Banco Master não tem dinheiro, eles venderam papel vazio, sem nada, ficaram multibilionários, pagaram a mulher de Alexandre de Moraes 129 milhões para poder defender nada, só para ela poder ficar ali com o nome dela na empresa. E você acreditou, igual panaca, que o Lula pensa nos mais pobres. E você repetiu, Bolsonaro genocida. Você repetiu, Bolsonaro não cuidou de ninguém na pandemia. Você repetiu que o Bolsonaro fala baboseira. Você repetiu que o Bolsonaro não sabe cuidar da liturgia do cargo. Você repetiu que os ministros do Bolsonaro são todos pilantras, todos pessoas que não sabem administrar nada. Você acreditou que quando o Paulo Guedes queria reestruturar o que significa município, você acreditou que ele queria dizimar pessoas. Os jornais falaram isso, gente. Quem se lembra disso? Quando o Guedes queria fazer uma reestruturação do que se chama município ou não, os jornais colocaram que o Paulo Guedes ia ser o Thanos. O brasileiro não tem poder sobre o país. Quem tem poder é Dias Toffoli, seus irmãos, a galera do Borcaro e o PCC. Isso precisa ser dito em almoço, isso precisa ser dito no café da manhã, isso precisa ser dito no churrasco da família. Vocês ficaram acreditando em mentiras sobre o Bolsonaro, quando na verdade ele foi o único político que chegou no cargo máximo do poder executivo de uma nação que queria mudar essa porcaria. E você, no programa, acreditou que o Bolsonaro era genocida, que era contra a saúde das pessoas, que ele queria matar as pessoas na época da pandemia, que ele era um homem horroroso, que não tinha liturgia do cargo, queria usar apartamento para comer mulher. Você acreditou nessa merda. E hoje você é refém do PCC, do Vorcaro, do Toffoli e vai ficar chupando o dedo porque eles vão arrancar mais e mais dinheiro da tua vida. Eles vão controlar a educação dos seus filhos, vão tirar as armas da sua casa e se um ladrão matar a tua filha, você vai ter que ficar calado. Acorda, cara. Porque isso que o Bukele disse, mais uma vez, é uma obviedade. Quando a máquina do Estado que solda o estabelecimento de alguém, que usa a Globo News para humilhar alguém na época de pandemia, essa mesma máquina de Estado que prende a Débora dos Santos, que deixa morrer o Crezão, que tortura Jair Messias Bolsonaro, é a mesma máquina do Estado que vai fazer um programa no Fantástico do Drauzio Varela, abraçando um pedófilo, perguntando se ele está sendo tratado bem. É, família. O trem tá feio, hein? Agora, família, eu vou convidar você para assistir esse vídeo aqui que eu gravei lá em... Que eu gravei aí ontem esse vídeo aqui, ó. Hugo Carvajal entrega Lula. Vai cair todo mundo. Abriu a boca. Delação premiada. Vão para lá que é a continuidade desta live aqui, família. A gente vai continuar lá no meu segundo canal, que é o Vlogs do Barba Ruiva. Você vai clicar nessa capinha aí, ó, e você vai chegando lá e vai falando para mim. Você vai falar, Barba Ruiva, deu certo, cheguei, tô aqui. Beleza, pessoal? Posso contar com vocês lá? Basta você clicar aí, ó. Já tá aí nessa contagem regressiva aí. Você vai clicar, vai aguardar aí o reloginho aí, ó. É 1 minuto, família. Apenas 1 minuto e a gente vai começar esta live lá no nosso segundo canal, que é o Vlogs do Barba Ruiva. Beleza, pessoal? Posso contar com todo mundo lá? Você vai clicar nessa capinha aí, ó. Essa capinha vai aparecer aí, você clica nela, vai chegando lá no outro canal e vai falando se deu certo, tá? Só você clicar aí, vai aparecer bem no meio da tela aí. Clica aí e bora todo mundo pra lá, hein? Bora lá, todo mundo.